Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira chegou mais uma vez, né, pessoal? Graças a Deus, vencemos mais uma semana. Estamos aí à beirada do final de semana. Vamos aproveitar bastante para descansar, relaxar, refletir sobre a semana vivida e já nos preparar para a próxima semana. E vamos aqui hoje com a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dando continuidade, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento, por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que de dissensões, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e de tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência. Que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto na verdade sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Bom, vou ler esse pedacinho só, né? Vou parar por aqui. Porque muitas vezes, pessoal, a gente acha que a carga é pesada demais, que nossos problemas são derivados de ações nossas do passado, somente disso, né? E não. Se nós temos uma carga pesada é porque muitas vezes a gente mesmo puxou essa carga para cima da gente, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com o nosso apego aos bens materiais, à vida terrena, né? A gente dando mais valor à vida da terra do que à vida do espírito. Então fica muito pesado para a gente, né? Porque quando a gente faz o nosso plano reencarnatório, junto à espiritualidade superior, a espiritualidade amiga que está lá para nos orientar, para nos dirigir na nossa reencarnação, a gente pede para passar algumas provas, né? Para resgatar algumas coisas que a gente fez lá no passado. Com certeza, Deus dá essa oportunidade a gente, como a gente sempre falou aqui, né? E temos que agradecer por isso sempre. Mas Ele não dá nada mais do que a gente pediu, porque Ele sabe a força que a gente tem para poder passar. Agora, quando a gente puxa as coisas para cima da gente, além da nossa capacidade, aí sim a gente vai reclamar, né? Porque não está dando conta, mas aí vem a leitura de hoje que fala das causas das aflições.
Se eu estou puxando alguma coisa além do que eu dou conta de carregar, a culpa é minha. Se eu estou jogando um peso maior nas minhas costas, a culpa é minha. É meu livre-arbítrio trabalhando, né? A gente reclama muito das pessoas, mas a gente esquece de olhar para a gente. E os nossos problemas, a maioria das vezes, são gerados por nós mesmos, nessa vida, nessa encarnação. Não é? Pelo nosso destempero, pelo nosso orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, né? Pelo apego. Nossos problemas são gerados por nós mesmos. Enquanto a gente não mudar internamente, não se desapegar das coisas, ser menos egoísta, menos orgulhoso, eliminar essa palavra do nosso coração, orgulho, encher nosso coração de humildade, a gente não vai conseguir viver bem com a gente mesmo. A gente não vai conseguir aliviar essa carga aumentada por nossa própria vontade e a gente vai sofrer reclamando uma vida inteira. Então vamos pensar um pouquinho, fechar os olhos, vamos para um cantinho da nossa casa, né? Põe uma música bem suave, igual essa que eu estou ouvindo agora, de meditação. Vai para um cantinho e fecha os olhos e volta na sua vida para ver o que é que você tem que mudar. Eu estou reclamando disso, mas peraí, foi isso que eu comecei a fazer lá atrás. Se eu estou passando isso aqui é porque eu fiz isso e não deveria ter feito. Tem como eu mudar isso? Aí vamos analisar, vamos ver a possibilidade da mudança, né? Para ver se melhoram as coisas. Às vezes, você olha lá e vê assim, poxa, isso aqui agora não dá para mudar mais. Não, dá para remediar? Dá para eu ir ali e pedir, vamos supor, pedir um perdão? O mal já foi feito, dá para corrigir alguma coisa? Vamos pensar assim e vamos procurar sempre lembrar aonde foi que a gente errou, para a gente não incorrer no erro, para a gente não errar mais, né? E assim a gente vai vivendo, vai aliviando nosso caminho. Então vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho no que nós já vivemos, no que nós achamos que possa ter nos prejudicado hoje, nessa vida, porque nem tudo são provas e expiações de vidas passadas. A maioria dos nossos problemas são gerados aqui agora, nessa encarnação. Então, a maioria dos nossos problemas são obra nossa. São erros, são decisões tomadas erroneamente. E muitas ainda podem ser mudadas. Então vamos procurar, refletir, ver aonde a gente pode mudar para melhor, para a gente poder ter uma vida mais tranquila aqui e não carregar para as próximas encarnações os erros dessa vida aqui agora, para a gente sofrer menos um pouquinho, tá certo? Grande abraço para todos vocês, que Jesus abençoe, proteja, fortaleça e ilumine o caminho de cada um, tá bom? Muita saúde, paz e alegria. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer, né? Porque esse trabalho aqui é do bem e quem faz o bem fica bem. Beijo no coração. Que Jesus nos abençoe.